Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou dar dicas para a sua aprovação no exame da ordem. Mas antes, se inscreve aqui no nosso canal. Então pessoal, eu sei que ser aprovado no exame da ordem exige alguns esforços, mas eu trouxe essas dicas para ajudar vocês na sua aprovação. A primeira e a segunda elas vão caminhar juntas, que é conheça os seus limites e descanse. Às vezes, alguns candidatos estão tão ansiosos pela aprovação que eles começam a estudar várias horas seguidas, sem descanso e sem pausas. E ao final desses estudos, tem pouca retenção, baixa fixação de tudo aquilo que foi estudado. Então, não faz sentido esse tipo de estudo. Você precisa saber o seu limite, até que momento você de fato aprende. Eu aprendo estudando 40 minutos. Ok, você vai estudar 40 minutos, você vai fazer uma pausa de 20 minutos e retorna para um novo ciclo de 40 minutos. Ao final do seu dia de estudo, do seu ciclo de estudo, você vai perceber que você teve uma melhor retenção, que você teve uma melhor fixação de tudo aquilo que você estudou. Vai fazer toda a diferença no seu aprendizado. A outra coisa é, vocês precisam saber qual é a melhor forma de aprendizado para vocês. Tem gente que aprende melhor lendo, tem pessoas que aprendem melhor ouvindo, outras escrevendo. Então vocês precisam saber como vocês conseguem aprender melhor. Eu mesma, eu aprendo muito bem ouvindo e escrevendo. Então eu acabo explorando essas duas formas e potencializo os meus estudos. E com isso eu aprendo mais, eu fixo mais tudo aquilo que eu estudei. Então vocês precisam descobrir e explorar como funciona melhor com vocês. A outra dica é, vocês precisam ser constantes na elaboração de peças, na resolução de questões. Por quê? No dia da sua prova, quando você pegar o caderno de questões que abrir, você já sabe o que vai encontrar. Ali não vai ter nenhuma surpresa, não vai ter nenhuma novidade para vocês, porque vocês já sabem como a banca cobra, você já conhece a forma de pergunta, você já conhece os modelos de resposta, vocês já conhecem tudo, porque vocês já treinaram muito, vocês já sabem muito como a banca ela se posiciona, como ela se coloca, e você já sabe o que fazer. Claro que cada prova é uma prova, claro que ali é a sua prova, é o seu momento, então é toda uma situação diferente, mas ainda assim a forma de cobrança é a mesma e você já vai saber isso porque você já treinou muito antes, e com a peça é a mesma coisa, a forma de cobrança é a mesma, você também já vai saber. E a outra dica é que, se for na primeira fase, abriu seu caderno de questões, começou a responder as questões de ética, percebeu que tá difícil, que não tá conseguindo, não se desespera. Vai para aquela matéria que você tem mais afinidade e aí começa a responder. Comigo foi assim, quando eu abri o caderno de questões, porque normalmente quando eu faço alguma prova, eu sigo a sequência, né? Eu não vou para a matéria A, depois volto para a matéria B, não. Eu sigo a sequência. Só que na da OAB, a do exame da ordem, foi diferente. Quando eu abri o caderno, as questões de ética estavam tão difíceis, eu achei tão difícil, que eu fui para trabalho. Eu já me desesperei, já fiquei ansiosa, fui para trabalho. Quando chegou nas questões de trabalho, estava tranquila. Eu comecei a responder e comecei a ter certeza que eu estava acertando. E com isso, o que aconteceu? Eu fui me acalmando, eu fui relaxando e aí respondi as questões de trabalho. Depois voltei para as questões de ética, já estava mais confiante, já estava mais tranquila. E aí acabei seguindo e respondi a prova. Então, vocês podem fazer a mesma coisa. Ou já começa direto pelaquela matéria que você tem mais afinidade, ou então, se achar o início da prova difícil, vai para a matéria que vocês têm mais habilidade, para que vocês possam se acalmar e ganhar confiança. Já na segunda fase, o que foi que eu fiz que funcionou? Eu montei o esqueleto da peça, endereçamento, qual era a tese principal, fundamentação principal, pedido e o prazo ali, a data, né? Pronto, fez esse esqueleto, fui responder as questões. Respondi as questões, voltei para minha peça, já sabia o que eu precisava colocar e aí eu fui colocando.
Porque ficou mais fácil, eu consegui desenvolver melhor dessa forma. Tem gente que responde logo a peça e depois vai responder as questões. Mas ainda que você vá responder logo a peça e depois as questões, é importante você fazer um esqueleto para no meio da peça você não se perder e aí você acabar perdendo linhas do seu caderno de resposta. Gente, as dicas de hoje foram essas. Eu espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo. E não esquece de se inscrever aqui em nosso canal. Até mais. Tchau, tchau.